Boa tarde, meio-dia, boa tarde Santos, boa tarde Elza, Tomás, Onésio. Ah, vamos lá, né? Hoje mais uma live da série As Sete Chaves para você ter um casamento de verdade. Sete chaves. Hoje nós vamos falar da live da chave 4. Chave 4. Se prepara aí, caneta e papel na mão para fazer perguntas depois da live. Se você concorda, se você não concorda, se você tem alguma visão, se você não tem. Para quem não me conhece, muito boa tarde, família. Sou o pastor Antônio Silva, sou casado há 34 anos com a pastora Lila. O perfil dela é @PRLilaVenturaOficial. Vai lá, dá umas ideias lá, troca ideia com ela. E a gente tem aí uma dúzia de filhos, para quem não me conhece, a gente já viveu e já sentiu na pele. Eu me arrisco a dizer que eu não sei qual é o seu problema. Se ele é espiritual, se ele é de relacionamento, se ele é emocional, se ele é financeiro, mas se você é casado, provavelmente eu e a pastora, sem arrogância, sem prepotência, mas provavelmente nós já passamos por tudo que você está passando. Deus nos capacitou para que a gente pudesse te ajudar, para que a gente pudesse te ajudar na missão, na sua maior missão. Não sei se você sabe, mas a maior missão de um homem é o seu casamento, é a construção da sua família. E tem faltado muita instrução, tem faltado muitas questões em relacionamentos de ensinar você o que o casamento está se tornando. De repente tem alguém que fala assim, mas pastor, casamento toda a vida foi a mesma coisa, todo mundo sabe. Não, parece que não sabe. Porque hoje em dia o divórcio tem assolado os cristãos, traição, adultério, pornografia, falta de diálogo, falta de intimidade, problemas diversos tem feito aumentar o número de divórcio consideravelmente, algo assustador dentro das igrejas. E eu tô aqui. Essas sete chaves, ela não é a solução do teu problema. As sete chaves é a base. Se você colocar essas sete chaves em prática, com certeza a tua vida vai mudar. Nós já passamos por esse perrengue e você sabe, e hoje eu quero falar com você sobre um pilar que sustenta qualquer relacionamento. Então, se você... E quando eu falo relacionamento, eu estou falando, pode ser relacionamento emocional, pode ser relacionamento financeiro, pode ser amizade, mas principalmente no casamento. Se você não tiver este pilar, dificilmente você vai ter um casamento. Hoje eu vou falar sobre esse pilar que sustenta qualquer relacionamento e faz ele ficar forte, sólido. Pode ser amizade, como eu disse, mas pode ser o casamento que for. Quando ele falta ou é ignorado, derruba qualquer coisa, derruba tudo. Não importa quão bonito ele pareça, que é a transparência no casamento. Muita gente às vezes confunde. Transparência não é um requisito, digamos assim, não é um requisito condicionado, é obrigatório. A transparência no casamento, ela tem que ser o pilar de sustentação. E eu já adianto com toda a força do meu coração. Não existe esconderijo no casamento. Chega de segredos, de meias-verdade, de agenda oculta. Eu chego a comparar o seguinte: imagine um casamento como uma casa de vidro, onde tudo é visível, claro, sem segredos, cantos escuros, ou melhor ainda, como um livro aberto. O casamento onde cada capítulo é lido por ambos, sem página arrancada, sem rasura. Agora pense comigo, pense aonde existe parede falsa, coisas escondidas, portas trancadas, privacidade. Eu já vou adiantar que do que eu vou falar aqui você já vai querer sair da live. Mas num casamento não existe privacidade. Essa história de respeito à minha privacidade no casamento não tem. Não existe, sobre nenhuma hipótese, privacidade entre duas pessoas. Sabe por quê? Porque vocês são uma só carne. Você tem que entender o seguinte: ele te conhece nu, ele te conhece o teu íntimo. E aí ele não pode... Aí você quer ter privacidade no celular, privacidade... Não existe, não existe.
Entende? Quando existe privacidade no casamento, começa a surgir uma coisinha chamada desconfiança. E a desconfiança é como um cupim. Ela começa e você não percebe. Cupim não faz barulho. Cupim, quando você olha um móvel que já tem um pozinho caído, provavelmente ele já está corroído por dentro. A desconfiança corrói um casamento de dentro para fora. E por mais que você tenha um casamento com base nas 3 principais chaves que nós falamos sobre confissão e arrependimento na chave 1, o poder da oração na chave 2 e a questão sexual e de intimidade na chave 3, por mais que você tenha essas 3 chaves, se não tiver a chave 4, que é transparência, esquece. Mas por que a gente tem tanta dificuldade de ser transparente? É simples. As razões são variadas, mas quase sempre está ligada a uma coisa chamada orgulho e medo. Se você quer ter privacidade no teu casamento, se você acha que o teu casamento, você casou e é livre, é porque você tem medo do julgamento, você tem medo da reação do outro, você tem vergonha de expor uma falha, um erro ou um vício. Ou o desejo de manter um controle, uma independência que no casamento é uma ilusão. Pode ter certeza disso. Consegue entender? Então, o que você precisa entender que não existe, anota bem, não existe privacidade no casamento. Às vezes um hábito antigo, ou até uma dor do passado, que nos ensina a fechar para nos proteger. Outras vezes são coisas mais sérias, dívidas escondidas, vícios que ninguém pode saber, vícios secretos, uma mentirinha básica sobre onde ou com quem você estava. É aqui que mora o perigo. A falta de transparência não é apenas uma falha de comunicação. Muitos acham que a falta de transparência é só conversar. Não, não é. É uma traição sutil na confiança. A falta de transparência é uma violação da aliança do casamento. Ela planta a semente da suspeita e da insegurança. E o que mais vem aquela pergunta, se ele não está falando isso, o que mais ele está escondendo? Por que ele está escondendo? Por que ela me esconde isso? Então, por que ele não me contou isso? E essa semente da desconfiança plantada, vem a discórdia e sufoca amor, credibilidade, amizade. Bora ser prático e direto? Como eu gosto de falar, que eu costumo bater na lata. Eu sei que às vezes muita gente não vai concordar, mas eu vou dizer uma coisa para você. Entenda uma coisa, transparência é inegociável num casamento. Não tem acordo para não ter transparência. Não existe momento só meu num casamento. Não existe momento só dela num casamento. Não existe a minha liberdade num casamento. Quer ser livre? Não casa. Ponto. Quer ter o seu direito? Não casa. Ponto. Não existe nada que justifica. E existe 4 tipos de transparência que eu quero te passar hoje aqui nessa live, para você anotar. Pega o caneta, pega o papel, e as 4 estão aqui, ó, na Bíblia, tá? Eu estava lendo hoje a Bíblia da Família, tá velhinha aqui, ó, quase já deteriorando. E aqui nessa Bíblia da Família, ela tem uma linguagem bem mais clara, eu tirei dela 4 tipos de transparência que você precisa ter. Anota aí. A primeira, transparência financeira. Por quê? Porque o dinheiro, o que mais causa divórcio hoje, entre crente principalmente, entre cristão principalmente, entre qualquer tipo de pessoa, é a questão da infidelidade financeira. Que quando fala em infidelidade, você já pensa logo no chifre, você já pensa logo em alguém traindo. Não, existem outros tipos de traições que destrói a tua vida e o teu casamento. E a primeira delas é a transparência financeira. Ela é a causa de noite de sono, de brigas, que parece não ter fim. Dúvidas escondidas, empréstimos. Às vezes você tem uma dívida escondida que você não quer. Eu vou te contar a minha experiência. Eu já fiz negócio que eu tinha medo de fazer o negócio. E aí eu fiz o negócio escondido da Lila. E quando o negócio deu errado, eu também não contei. E aí esse tipo de negócio errado que eu fiz, que ela não tinha entendido, que ela não sabia, me gerou quase uma dissolução do casamento. Porque foi um negócio mal feito que eu fiz,
Ah, Antônio, quer dizer então que você não pode errar, que se você errar a mulher vai largar? Ei, eu já fali. A Lila já foi fazer faxina para sustentar a casa. Mas sabe por quê? Porque ela tinha certeza que o que tinha acontecido não era minha culpa. Ou ela estava ciente do risco. Ela estava sabendo do que ia acontecer. Você consegue entender? Então, como eu contei para ela o problema, ela sabia de toda a minha vida, ela não viu má fé, ela não viu canalice, ela não viu que eu era um cara, um mau caráter, ela viu que eu não tinha dado prejuízo para alguém porque eu sou esperto ou porque eu usei de má fé. E ela ficou comigo. Então, o meu casamento, como que um casamento... Muita gente tem umas frases no casamento que a maioria só ouve no dia de casar. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Você já ouviu por aí alguém falar que quando a necessidade bate na janela, o amor sai pela porta? Sabe quando sai? Quando não há transparência, quando não há verdade, quando não há transparência financeira, quando você não fala a verdade nas mínimas coisas. Não tem essa de vou pegar 50 para brusinha. Não tem. E não existe isso num casamento. Então, quando você compra secreta, aquele cartão que o outro não sabe, uma economia que você está fazendo sem ele saber, às vezes a intenção é boa. Eu vou fazer essa economia, é para nós dois, mas é escondido. Quando acontecer, eu falo para ele. Está errado. A infidelidade financeira, ela tá naquele negócio que eu comprei. Tem muita piada na internet que fala assim, tem uma agora que o cara fala assim, nossa, eu ganhei esse carro na rua, olha, ainda bem que eu filmei. Já viu esse meme? Isso é mentira. E você sabe quem é o pai da mentira? É o diabo. Qualquer mentira financeira que você tem, comprei uma coisa, ajudei a minha mãe, não quero que a minha esposa sabe que ela vai achar ruim, ajudei a minha família, emprestei um dinheiro pro meu irmão, sem a minha esposa sair. Ei, não pode sair R$1 da tua vida sem a tua esposa ou teu marido saber. A transparência financeira ou você tem ou você não tem. Você consegue entender? Entenda uma coisa, não é sobre dinheiro. É sobre sentimento de traição, sobre falta de parceria. É não ser considerado digno da verdade do outro. Você consegue entender isso? A transparência financeira, a infidelidade financeira é a maior causa, é uma das maiores causas do divórcio e de briga. Ninguém deixa o outro porque acabou o dinheiro. Deixa pela infidelidade, pela irresponsabilidade, por não contar ao outro que a sua situação não está boa. Tem marido que na ânsia de proteger a esposa, ele perde o emprego, ele faz um negócio errado, ele perde dinheiro, ele não conta. Ele não fala para os filhos a realidade. Eu vou te contar um segredo aqui em casa, às vezes é até exagerado. Tem gente aí que vai... Você sabe por que meus filhos não me abandonaram quando eu fali? A minha esposa não foi embora quando eu fali? Porque até meus filhos, eles sabem quanto custa uma lata de leite, quanto custa um quilo de carne, quanto custa a escola dele, quanto ele gasta de material escolar. Ele sabe o valor do dinheiro, não é só o preço, é o valor. Ele sabe quanto que eu ganho, ele sabe que agora, meus filhos, nós temos que economizar energia. Ei, agora você não... Eu vou dar um exemplo para você aqui. Minha filha tinha um sonho. A minha filha, Raquel, ela tinha um sonho. Pai, e quando eu prometi isso para ela, eu era rico, eu tinha dinheiro, eu tinha grana. E ela me pediu, pai, não quero nada, eu só quero uma festa de 15 anos. Gente, festa de 15 anos para uma mulher, para uma menina, é a coisa mais importante para ela. Do mundo dela é a coisa mais importante. Porém, quando ela completou 15 anos, eu estava endividado, falido, sem dinheiro, desempregado. É óbvio que ela iria sentir. Sabe por que ela não sentiu? Ela chegou no dia para mim e falou assim, pai, não se preocupe. Eu sei da nossa situação. Eu sei da situação do senhor. Eu sei que não foi culpa do senhor. Não se preocupe. Não se preocupe com a minha festa. Doeu? Doeu. Eu tinha vontade de dar uma festa para ela? Tinha. Mas eu fui transparente com a minha família, eu fui transparente com a minha esposa, eu fui transparente com meus filhos. Eu mostrei para eles a realidade que eu estava vivendo. E eles sabem que eu não falei porque fui incompetente, porque fui desonesto, porque fui incapaz. Outras pessoas podem achar o que quiser de mim, mas a minha família não. A minha família conhece cada passo.
A minha família sabe que quando eu prego na igreja, aquilo que eu estou pregando eu vivo. Os outros podem achar que não, mas ela sabe. Porque eu sou transparente. Não existe. A minha casa é um... Eu não tenho que esconder nem o meu celular. Ei, vou te perguntar uma coisa. Você tem coragem de mostrar a aba explorar do seu Instagram para os seus filhos? Agora, para os teus filhos. Você sabia que na aba explorar do teu Instagram mostra tudo o que você já viu, aquilo que você consome, o que você curte, o que você compartilha, o que você comenta? Tá ali, o algoritmo manda para você o que você é. Você tem coragem de ver a aba explorar do teu marido? Você mostra para ele a tua aba explorar? Ele tem coragem de mostrar? Pede para ele assim, amor, deixa eu ver a aba explorar do seu celular. O que tá ali? É mulher pelada, mulher de biquíni? É o que tem ali? Você tem coragem de mostrar em público a tua aba explorar? Você tem coragem? Você tem coragem de mostrar? Só quem tem transparência tem a capacidade de estourar. Eu e a pastora, quando nós éramos mais novos, nós passamos por isso. Eu pensando em proteger, eu pensando na minha privacidade, eu escondia a conta, eu escondia preocupações, eu achava que era pro bem dela, para ela não saber das coisas. Eu não falava para ela que eu tinha problema, que eu tinha dívida, que eu não tinha dado conta de cobrir um cheque, que eu não, naquela época tinha cheque, né? Hoje não tem mais. Eu não tinha dado, não, eu falava para ela. Eu contava para ela. E quando a gente passou a abrir tudo, mesmo nas finanças em vermelho, mesmo na pobreza, a gente tá junto, construindo. Ei, ela faz pão para ajudar, ela faz bolo, ela ajuda, ela se precisar, ela fala assim, você quer que eu vou arrumar um emprego para ajudar na situação? Você quer que eu vou trabalhar enquanto você continua com o seu negócio até ele dar certo? Sabe por que disso? Não é porque ela é melhor do que você, não é porque eu sou muito especial, é porque a gente tem transparência. É porque a transparência faz isso. Não, independente de eu ser crente, isso não tem nada a ver com a minha igreja, isso não tem nada a ver com o meu ministério, isso não tem nada a ver com Deus, é eu. Eu sou transparente. E aí quando eu oro a Deus, eu falo a verdade, porque ele já sabe, eu falo a verdade da minha esposa. Aí eu tenho a minha filha orando por mim, meus filhos orando por mim, a minha esposa orando por mim, e eles estão falando exatamente o que eu preciso, porque tem transparência. Então, a primeira transparência. Chega de caixinha preta. Chega de guardar sentimento, medo, insegurança. Chega de frustrações. Você está entendendo? Então, essa é a transparência. Número 2, transparência emocional. Principalmente agora eu quero falar com os homens. Você cresceu ouvindo que homem não chora. Homem não pode mostrar fraco. Ei, você é casado com quem? Então, se você demonstrar fraqueza para tua esposa, tudo bem, eu não vou mostrar minha fraqueza na igreja, eu não vou mostrar minha fraqueza aqui na rede social, mas a Lila sabe as minhas fraquezas. A Lila conhece os meus medos, a Lila conhece os meus podres, ela conhece cada um deles. Ah, essa caixinha preta de transparência emocional, guardar sentimento, medo, insegurança, frustrações. O homem acha que ser forte, a mulher acha que não vai entender. Eu não vou contar para o meu marido porque ele não vai entender. Não é? Não é assim? Não é dessa forma? Aí você vive como se fosse uma fortaleza, que você não é, dentro de casa, ali do lado do cônjuge, matando no peito tudo que é problema, se sentindo a milhas de distância, porque eu não tenho com quem falar, eu não tenho com quem conversar. Ah, porque se eu falar para ele, ele não vai entender. Que não entenda, mas que ouça. Você consegue entender? Então a transparência emocional não é compartilhar o que passa na alma, é fechar você está fechando a porta para a intimidade real com o seu cônjuge. Ele não precisa saber o que te aflige, o que te alegra, quais são os sonhos mais loucos que você tem, quais são os seus maiores medos. Essa é a verdadeira conexão da alma. A Lila conhece os meus defeitos, ela conhece as minhas fraquezas, ela conhece os meus medos, ela conhece quando eu estou me sentindo. Isso não é deixar de ser homem. Homem tem sentimentos, mulher também tem. Mas se eu casei, poxa, eu vivo 24 horas por dia com ela. É a mulher que eu escolhi para viver a minha vida, até que a morte me separe. E durante essa vida vai ter pobreza, vai ter aflições. Ei, eu falei na live 1 sobre padrões e fase. Todo casamento vai viver fase ruim.
Todo casamento vai ter fase difícil. O que não pode é essa fase difícil virar um padrão de vida. Não pode ter padrão de vida ruim. Você consegue entender? Você consegue entender isso? Então, você precisa ter transparência emocional. Primeiro, transparência financeira. 2, transparência emocional. Cara, conte para tua esposa, conte para o teu marido as tuas fraquezas. Quem sabe ela te ajuda. Quem sabe você não vacila. Quem sabe ela impede que você vacile. Você consegue entender? 3, essa é cruel. Em tempos de modernidade, transparência digital online. Meu Deus do céu, como o diabo tem usado essa ferramenta para destruir casamento. Talvez hoje tem tanto divórcio e uma das coisas que contribui é esse bichinho que nós estamos falando aqui. Nunca a prostituição esteve tão perto, a conquista esteve tão perto, a mentira esteve tão perto, a vontade esteve tão perto, o desejo esteve tão perto, a pornografia esteve tão perto, o crime esteve tão perto. Celulares com senha, que o cônjuge não pode, não sabe. Conversas apagadas, perfis criados secretos em redes sociais, aplicativo na caixa exclusiva. Tem gente que tem uma caixa fantasma, não é, como é que chama aquilo lá? Uma pasta fantasma para guardar os crimes, os pecados, as canalices. Ei, eu vou te falar uma coisa aqui, eu não tenho medo de errar. Se você quiser gostar, você gosta. Se você não quiser, problema seu. Se o teu marido ou a tua esposa não te mostra o celular dela, tem senha, não deixa você pegar, é porque tem coisa escondida assim. Esse papinho de, minha privacidade, é papo de canalha, de nego safado, mentiroso. Porque quem não tem, o meu celular é público. Qualquer um aqui em casa tem senha? Tem. Meu celular tem senha. Meu celular tem negócio facial. Mas a senha do Isaac de 10 anos ao de 40 anos, sabe? A minha senha eu posto no grupo da família. A senha dos meus e-mails. A senha da minha rede social. Qualquer um pode entrar da minha família. Eu não tenho nada no privado que não possa ser colocado em público. Nada. Você consegue ser assim? Você consegue? Você sabe por quê? Porque o grande perigo do segredinho digital leva lá para a chave 6. Nós vamos falar sobre isso na chave 6. Pornografia e infidelidade virtual. Achar que só tô olhando, não tô tocando. Eu só curti. Curti porque eu achei engraçado. Essa é uma mentira que Satanás usa para enganar você e os outros. Se você não pode mostrar seu celular para seu cônjuge, para os seus filhos, sem sentir um frio na barriga, desculpa aí, mas você tem um sério problema. Você é traidor. Se você ainda não traiu, é só uma questão de tempo. Vai trair. Se você não consegue mostrar o teu celular para os teus filhos, você não pode deixar ele na mão dele e dormir, tem algo errado contigo. Tem algo errado contigo. Se você não consegue ter a transparência, provavelmente você precisa ter um pouco mais de integridade. Não existe em um relacionamento, não existe privacidade. Não existe, meu filho trancou a porta porque ele quer ter a privacidade dele. Quer ter a privacidade dele, vai ter a casa dele. Aqui em casa, um filho não tem privacidade. Eu não tenho privacidade nem dos meus filhos. Ah, pastor, e quando é intimidade, ele sabe respeitar a intimidade que eu tenho da mãe. Ele sabe que eles têm que sair fora. Ele sabe que o meu quarto é o meu lugar, é o meu leito conjugal. Ele sabe. Pode entrar a hora que quiser, mas ele sabe que quando eu estou ali, é o meu espaço. Eles conhecem o meu espaço. Entende? Sem eu precisar esconder, sem eu precisar proibir. Ele sabe que eu e a mãe dele, nós temos intimidade. Ele sabe disso. Você consegue entender? Então, transparência digital. 3. A 4. Transparência relacional. Gente, presta atenção. Amizade secreta. Encontros omitidos.
Não apresentar os amigos para o cônjuge, passar mais tempo com o colega do que com a própria família. Ei, eu vou te contar uma coisa. Você é casado? Você não tem amigo solteiro. Ei, o amigo do futebol. Você não tem amigo solteiro. Se ele é seu amigo, ele tem que ser amigo do casal. Você consegue entender? Ah, mas eu tenho. Hoje alguém me chamou lá no Trids, falou que nem todo mundo tem a cabeça canalha como você. Qual é a canalha que ele chamou? Mesquinha? Não, ele usou um nome lá, eu esqueci o nome. Me xingou. Porque a gente estava nesse assunto que eu disse que casado não tem amigo solteiro. Ponto. Eu não estou falando de colega de trabalho. Eu não estou falando de não conversar com ninguém. Não é isso. Amizade tem... Entenda uma coisa. Ei, presta atenção aqui, que eu vou te ensinar a separar a amizade de um colega, de uma pessoa que você negocia, de alguém do outro. Não é você se isolar. Eu não falo com homem sem a minha mulher, não falo com mulher sem a minha mulher estar perto. Eu não falo com homem porque é meu marido. Não é isso, não. Isso é burrice. Preste bem atenção. Eu estou falando aqui em três câmeras, então eu olho para cá, ó. Às vezes eu olho para cá, às vezes eu olho para cima. Então, de repente, eu não estou olhando direto com você. É porque eu estou com 3 câmeras aqui na minha frente. Lá no YouTube, no TikTok e no Instagram. Então, vamos lá. Deixa eu te contar um segredo para você. É assim, ó. Amizade. O que é ser colega? Colega é você falar o necessário, é você falar bom dia, boa tarde, tudo bem, você sorrir, você tratar bem, você conversar o necessário, isso é colega. O que é amizade? Amizade é quando tem proximidade. Quando tem proximidade, gera intimidade. E quando gera intimidade, desperta uma coisa: desejo. E geralmente quando desperta desejo, porque é assim, eu sou homem, você é mulher, e geralmente um homem tem desejo por uma mulher por um homem e vice-versa. Ah, mas tem... Não interessa. Um que gosta de uma coisa tem desejo por outra. E quando gera... Primeiro você dá oportunidade. A oportunidade gera intimidade. A intimidade gera... Aliás, a oportunidade gera proximidade. A proximidade desperta a intimidade. E a intimidade desperta o desejo. Isso é amigo. Amigo é quando você é íntimo. Por isso que intimidade de um casado somente com casais solteiros. Um casal não pode ter intimidade com alguém solteiro, gente. É isso. Amizade tem intimidade. Não existe amizade sem intimidade. Não confunda. Aí fala, então quer dizer que eu não posso conversar com ninguém. Isso aí já é burrice. Isso já é burrice. Entendeu? Não é, intimidade é conversar no WhatsApp. Intimidade é trazer para dentro da tua casa. É almoçar junto. É sair junto. É viajar junto. Isso é intimidade. É sentar do lado da igreja. Você geralmente quer sentar perto das pessoas que você é mais íntima. Você consegue entender? Intimidade de homem é com outro homem. Intimidade de mulher com outra mulher. Você não pode ter amizade com o sexo oposto, porque se você tiver amizade e ser casado, você vai ter intimidade com mais de uma pessoa. E isso vai dar BO. Qualquer relacionamento que você precisa esconder do seu cônjuge é uma luz amarela piscando, é uma luz neon piscando, cuidado, cuidado. Por isso que a palavra de Deus diz assim, fugir da aparência do mal, não é do próprio mal. Eu não estou dizendo que a tua amizade é o mal, ele só pode ser aparência. Então antes que ele vire o mal, porque do mal você não escapa. Do mal você não escapa, não tem crente. Aí você acha, aí o cara fala, eu sou crente. Ei, Abraão era o pai da fé, vacilou. Davi era segundo o coração de Deus, vacilou. Sansão tinha a força de todos os homens, era mais forte que tu, vacilou. Você sabe quem é que não vacilou? Um menino de quase 20 anos, mas que saiu correndo, e no último momento, chama José do Egito. Ele correu, ele não ficou para esperar para dizer assim, não, não quero e pronto, acabou. Ele, picou a mula. Ele não enfrentou com a força de Sansão, com a fé de Abraão e nem com o coração de Davi. Ele fugiu da aparência do mal. Não ter amizade é fugir da aparência do mal. Eu não sei, pode ser que a pessoa não pensa, mas pode ser que eu vacile. Talvez eu não vacile, mas ele vacila. Porque quando você conhece a intimidade da pessoa, você olha para ela com outros olhos. Principalmente se essa afinidade, se essa intimidade tiver afinidade.
Aí você começa. Aí você começa a olhar a pessoa e achar ela mais perfeita do que o que está com você. A Ivone está dizendo aqui, discordo com você, sou solteiro e tenho um amigo casado e nunca houve intimidade alguma. Claro que não, ainda não houve. Vacila para tu ver. Eu vou te falar, eu não falo pelo sentimento da mulher, porque eu não sou mulher, eu falo pelo sentimento de homem. Começa a ter intimidade comigo, eu duvido. Eu vou falar um português esdrúxulo aqui. É a mesma coisa de você pegar uma raposa, colocar no galinheiro, cuida das galinhas. Não estou chamando mulher de galinha não, tá? Não entenda dessa forma. Mas é a mesma coisa, é instinto. É falta de vergonha, é falta de caráter, sei lá, dá o nome que você quiser. Não vai dar certo. A chance de não dar certo é grande, enorme. Enorme. Ah, mas não deu nada. Eu duvido uma mulher ficar em paz sabendo que o marido dela tem amizade com outra mulher. Só se ela for muito trouxa. Só se ela for muito boba. Vacila, que você vai ver onde seu casamento vai parar. Vacila. Entenda uma coisa. Se você não pode convidar seu cônjuge para participar de algo na tua vida, ou se ele não se sente confortável com aquela amizade, é porque a transparência já foi comprometida. Você quer acreditar? Geralmente quem defende amizade, quem defende amizade solteiro com casado, é solteiro, tá andando pro teu casamento, geralmente já fracassou em vários casamentos, tá ferrado na vida, a vida relacional dele tá só um bagaço, ele tá pouco se lixando pra sua. Ponto. Pronto. E tem uma, se você é mulher e tá tendo amizade com um homem casado, dá uma vacilada pra você ver o que acontece. Experimenta, faça um teste para você ver onde é que você vai parar. Às vezes não é você que tem maldade, pode ser o outro. Isso é fugir da aparência do mal. Eu não sei o que... Você sabe o que eu estou pensando quando eu te olho? Duvido que você sabe. Será que eu sei o que você está pensando quando você me olha? Eu duvido. Ei, chama-se fugir da aparência do mal. Mas isso só serve... As minhas lives só servem para quem é cristão. Se você não é cristão, vive do jeito que você quiser, da maneira que você quiser, como você quiser. Problema teu. Eu estou falando aqui para quem pensa em ser cristão. E não é prisão. Eu não vivo preso, gente. Eu viajo sozinho. Já viajei. A Lila foi para o Mato Grosso, para a casa dos pais dela, sozinha. Você consegue entender? Não é ser preso. A falta de intimidade, a transparência não é uma prisão. Ó, você não vai sair de casa sozinha, porque senão você vai vacilar. Ei, que caráter que é que a tua esposa tem? Que moral que você tem? Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. A palavra de Deus, lá em Gênesis 25, ó, anota aí, Gênesis 2, verso 25. Fala que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Essa nudez não é física. Ela é espiritual, ela é emocional, relacional e financeira. São as 4 que eu tirei aqui para você. Consegue entender? É a transparência total, sem vergonha, sem medo, sem esconderijo. Porque não há nada a esconder. Quando o casal chega nesse nível... Quando um casal chega um nível de eu não escondo nada do outro, literalmente eles são um laço de alma. Eles são uma só carne. A falta de transparência cria uma bolha de desconfiança em torno um do outro, em torno do casal, em torno da casa. A vida se torna um interrogatório velado, uma dança de esquiva. E com o tempo, a rachadura fica tão grande que a estrutura desaba e leva à infidelidade. Entenda uma coisa, ninguém acorda pela manhã e fala assim, hoje eu vou trair a minha mulher. Mulher nenhuma acorda pela manhã e fala, nossa, que dia lindo, o sol está ensolarado, hoje está um bom dia para trair. Ninguém faz isso. A não ser que, eu não acredito que você casou com... Você sabe que você fala assim, traição é só ter caráter. Cara, engraçado que todo mundo, então, que traiu, casou com alguém sem caráter. Então, vamos dizer o seguinte, 76% das pessoas afirmam que já traiu. Dos homens, 53% das mulheres. Então, é tudo sem caráter. Então, nunca tiveram caráter. Conseguiram, casam, ficam 20 anos junto, casado, 20 anos, tudo certinho. Aí traiu é porque não tinha caráter. Quer dizer que durante 20 anos não teve caráter. Quer dizer que, para cristão, que eu estou falando aqui, Davi, que era segundo o coração de Deus, não tinha caráter. E aí, então, quer dizer que se ele era segundo o coração de Deus, eu estou dizendo que Deus não tem caráter. Consegue entender? Você consegue entender isso?
essa colocação? Você consegue entender? Você consegue entender? Na chave 6, nós vamos falar mais sobre infidelidade relacional. Entenda uma coisa, ser transparente é um ato de amor, de respeito, de confiança mútua. Não é só sobre ser perfeito. Eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. É sobre ser honesto um com o outro. É sobre valorizar teu casamento. É sobre não deixar minar, é não deixar bomba para você. É não armar ratoeira para você cair. É não armar ratoeira, sair espalhando ratoeira. Uma hora dessa você vacila, pau, cai. Você sabe por que Davi fez o que fez? Porque ele tinha que ir para a guerra, ele não foi, ele resolveu ficar em casa. Ele resolveu ficar ocioso. Tudo começa na mente, tudo começa devagarzinho. Ninguém acorda da noite para o dia preparado para divórcio. Ninguém acorda da noite para o dia para trair, a não ser que seja um tremendo de um canalha. E eu não consigo acreditar que você é tão canalha para ter casado quanto canalha. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não acredito. Não é possível que você foi tão burro ou burra a ponto de casar com alguém que não valesse nada. Isso foi acontecendo. Eu sempre digo, presta atenção, ninguém, nenhum traído, nenhuma pessoa que foi traída tem culpa. Nenhuma. Mas nós temos responsabilidade com o que dá errado, com o que dá certo. A responsabilidade, por isso que a Bíblia divide assim, transgressão, pecado e iniquidade. Ah, é tudo igual, não existe pecadão na pecadinha. Quem fala isso é quem não conhece a Bíblia. Porque quem conhece a Bíblia fala de transgressão, pecado e iniquidade. Começa na transgressão. Vai para o pecado. Sabe por que o pecado gera morte? Ele não é a morte, ele gera. Porque todo o pecado, quando vira de estimação, vira iniquidade. Ei, mostra para mim, eu não sei quem está nessa live. Nós temos aqui, somando todas aqui, nós temos mais de 300 pessoas na live. Somando um pouquinho no Instagram, 200 e pouco no TikTok, mais um pouco no YouTube. De repente tem algum teólogo aí. Se eu falar uma besteira, concorda aí para mim. Eu nunca vi Deus destruir ninguém pelo pecado. Mas eu já vi todos que ele destruiu foi pela iniquidade. E você sabe o que é iniquidade? Um adultério pode ser um pecado, uma transgressão. Mas ele pode se transformar, quando tem amante, já é uma iniquidade. Porque envolve corpo, alma e espírito. Não é só um pecado contra Deus, é um pecado contra o próprio corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. E você sabe por que a maioria, você pode ver que sempre a maioria do adultério começa com amizade simples. Nada a ver. Uma caroninha para amiga de trabalho ou amigo de trabalho. Um almoço para conversar sobre negócio. E a proximidade vai gerando intimidade, e essa intimidade vai gerando mais proximidade, mais intimidade, até que desperta o desejo. E eu te digo para você, desejar é diferente de querer. A maioria das pessoas confunde querer com desejo. Eu não quero, tudo bem, mas quando você deseja, é mais forte que você. Consegue entender? Você que está aqui no YouTube, você consegue me entender? O desejo é mais forte do que a vontade. Sempre foi. Você está entendendo? Você consegue entender? Então, não ter privacidade e ter transparência é nada mais, é ser honesto com a relação. É sobre valorizar a relação mais do que qualquer segredo. É o oxigênio da confiança. Se seu casamento está sufocado, talvez esteja faltando o ar puro da transparência. E eu vou te deixar como toda chave. Todo dia, ao meio-dia, eu estou aqui. São 7 chaves para você entender o que é um casamento. A chave 1 já foi, a 2, a 3, hoje é a chave número 4. Amanhã, meio-dia, nós temos a número 5. E toda chave eu te dou uma missão para o dia. Anota aí, pega uma caneta e anota aí qual que é a sua primeira missão. Eu vou te passar essa missão. Primeira, autoavaliação da transparência. Tira um tempo em oração e liste as áreas da sua vida que não tem sido 100% transparente com o outro. Finanças, uso de celular,
redes sociais, tempo livre, amizade, sentimento, medo. Seja brutalmente honesto com você mesmo. Faça uma autoanálise sobre... Cara, para de pensar no outro. Eu tenho certeza que aqui tem mulher que fala, meu marido deveria ver essa live. Eu sempre falo isso. Não, quem tinha que ver é você. Se fosse para Deus colocar ele, Deus vai fazer ele ver. Talvez através de você ele veja. Mas hoje essa mensagem é para você. Não é para outro, é para você essa mensagem. Se você está aqui, se você caiu de paraquedas aqui nessa live, se você entrou aqui, essa mensagem de Deus é para você, não é para o teu marido, não é para tua esposa, não é para o teu primo, não é para tua cunhada, não é para tua irmã, é para tu. Se você acha que não precisa dela hoje, guarda no teu coração, que eu tenho certeza que no futuro pode servir. Então a primeira coisa, a primeira missão que eu vou te fazer hoje, uma autoavaliação da sua transparência. Não é da transparência do teu marido, é da tua. 2, seu segundo trabalho para hoje. Abertura financeira. Um passo. Escolha um momento para você sentar e compartilhar abertamente as suas finanças, as suas necessidades financeiras. Consegue entender? Dívidas, qual a sua renda, quais os gastos, o investimento que você tem. Se houver segredo, revela. Peça perdão. Lembra, a primeira chave é sobre arrependimento e perdão. Arrependimento e confissão. É a primeira chave. Se você não viu, procura aí que você vai achar ela. Se houver segredo, começa a revelar, já começa a jogar fora, já começa a ver aonde você precisa resolver. Agora aqui vale para você usar o outro. Depois que você fez uma autoanálise, depois que você viu a tua condição, você vai chamar o outro para ver a questão financeira. Como que está o teu casamento? O que está faltando? Como que vocês estão administrando o dinheiro que vocês têm? Porque a partir do momento que entra num casamento, não existe meu dinheiro, nem o seu dinheiro, é nosso dinheiro. Ah, mas ela ganha mais do que eu. E daí? É nosso. Ah, mas ele ganha bem mais do que eu. É nosso. Ah, mas ele trabalha, eu fico em casa. Você tinha que ter... Inclusive tem uma lei. Tem uma lei, porque homem só vai na força da lei. Já que não lê Bíblia, tem que ser lei para procar. Tem uma lei que agora obriga o homem a indenizar a mulher por tempo de casamento. Maravilhosa lei. Os homens vão me matar, mas eu torço para essa lei dar certo. Uma mulher dedica a vida dela para construir um lar junto com você. Cara, eu vou te falar, depois de uma certa idade, porque nem sempre foi assim, eu comecei a ajudar, pouquinho, desse tamaninho assim, ó. Desse tamaninho. Eu comecei a ajudar em casa. Pelo amor de Deus, trabalhar de pedreiro é melhor do que trabalhar em casa. Servir de casa nunca acaba e nunca fica pouco. Levanta de manhã, começa. Quando chega no final da tarde, o dia inteiro trabalhando, tem que recomeçar tudo de novo. Eu fui lavar vasilha. Eu lavei vasilha de manhã, do café da manhã. Quando foi meio-dia, tinha que lavar do almoço. Quando lavou do almoço, sujou de novo, eu tive que lavar. Quando lavou de novo, do lanche para tarde. Rapaz, eu passei o dia lavando vasilha, caramba. Nunca acaba. Aí assim, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Aí vem um filho, pai, eu quero isso, eu preciso daquilo. Mãe, eu... Gente, eu não sei como que mulher aguenta. Sinceramente, é 1000 vezes melhor ter um emprego do que cuidar de casa. Aí uma mulher se anula por 40 anos num casamento, 30 anos num casamento. Aí o cara trabalhando, ele constrói, porque ele não tem que se estressar. Eu nunca me estressei com filho. Sabe quem é que toda a vida foi para a escola? A Lila fazia matrícula, a Lila alugava casa. Eu só pagava mesmo, não fazia mais nada. Às vezes eu tinha 3 empregos, já cheguei a ter 3 empregos para pagar. Mas era que fazia tudo. Aí depois de 40 anos eu construí um patrimônio. Aí depois de 30 anos de casado eu tenho umas coisas, tenho meus carros, tenho minhas contas, tenho as coisas, tenho dinheiro. Aí a gente por um motivo desentende. Eu falo, o meu dinheiro, você não fez nada. Gente, um homem desse tinha que... Desculpa aí, eu não quero incentivar a violência. A gente ia apanhar com a surra de gato morto até o gato miar. Sério. Sério. Desculpa aí, homem. Desculpa aí. Mas se você pensa diferente de mim, pelo amor de Deus, você tem ameba na cabeça. Sinceramente, você não merece a mulher que você tem. Você está entendendo? Aí, mas fala também das mulheres. Eu sei que tem mulher também que tem problema. Mas eu estou tratando de um assunto de confiança.
Detalhe, pastor, eu trabalho fora e a minha mulher, então eu não vou. Ei, se você não tem dinheiro para ajudar, para pagar alguém para ajudar ela, ajuda você. Mas eu cheguei cansado do trabalho. Cara, eu não quero saber. Se o seu trabalho for de quebrar pedra, o dia inteiro no sol quebrando pedra, é menos do que um trabalho de casa. Eu não troco. É menos do que um trabalho de casa. Mas a minha esposa só fica no sofá vendo novela. Queridão, então sua esposa é 1 em 1 bilhão. Porque a minha trabalha da hora que ela acorda até a hora que vai dormir. Eu te falo pra você, a minha não para hora nenhuma. Imagina, nós tivemos uma média dos 16 filhos, 11 morou com nós. Aliás, 13 morou com nós. Já chegou a morar com nós. Mas ao mesmo tempo numa casa, o máximo que teve, porque se foi casando, foram saindo, no máximo foi 11 filhos. Imagina a vida dessa mulher. Imagina a vida dessa mulher trabalhando. E detalhe, tá? Ela às vezes já trabalhou fora para me ajudar. Quando eu estava doente. Sabe o que ela fez? Foi trabalhar numa loja de calçado. Trabalhar no shopping. Você sabe que o horário do shopping é das 5 da manhã às 10 da noite, né? Você sabe disso, né? Se for somar o tempo que ela gastava no transporte, o tempo que ela trabalhava e voltava, 15 horas por dia. Ainda chegava em casa, eu estava doente, ela tinha que fazer tudo. Aí o cara vai, depois que fica rico, fala assim, não, essa mulher, o dinheiro é meu. Surra de gato morto até miar num indivíduo desse. Você consegue entender? Então, vamos lá. Quarto ponto. Quarta missão. Já falei 3 missões. 4, tá anotando? Revisão digital. Eu não quero saber como era a tua vida até antes dessa live. Eu quero saber o que você vai fazer após essa chave. O que você vai fazer com essa chave de transparência hoje? Você vai chamar o teu marido e vai conversar sobre celular e redes sociais. Você vai estabelecer regra. Entenda uma coisa, não existe receita para casamento, cada um é um. Pastor, eu não ligo se ele curte foto de mulher. Se você não liga, não tem problema, o risco é teu. Não, pastor, eu me incomodo. Então diga isso a ele. A partir de hoje, eu tenho uma aula que eu falo sobre constituição familiar. O que é uma constituição? Uma constituição nada mais é do que regras que dirigem. Todo país tem. Umas maiores, outras menores, mas todo país tem constituição. Qual é a constituição do teu casamento? Muita gente acha que a constituição está escrita em algum lugar. Não está. Aqui você tem uma base. A certidão de casamento nada mais é do que só um documento que prova que você tem união. Ela não é a Constituição. Quais são as regras? Tem gente que fala para mim assim, mas ele tinha que saber que eu não gostava disso. Se você assistir todas as minhas lives, você vai entender. Existe uma coisa que não funciona em casamento nenhum. Chama-se reciprocidade. Sabe o que é isso? Esperar do outro o que você faz. Isso não funciona nem no casamento, nem no emprego, nem em lugar nenhum. Eu tenho uma frase que eu falo assim, eu aprendi quando era criança. A quem você deu o melhor, presta atenção, a quem você deu o melhor par de sapato, ou seja, a quem você mais ajudou, é o mais provável de não retribuir. Às vezes você fala, às vezes você dá para o outro o teu melhor, mas para ele é o mínimo. Sempre para quem faz é muito, para quem recebe sempre é pouco. Isso é uma questão de natureza humana. Sabia? Por isso que a Bíblia fala assim, a quem mais tem, mais será dado. A quem menos tem, mais será tirado. Parece que é um absurdo, mas a reciprocidade espontânea, esperar do outro o que eu gostaria que eu fizesse para ele, não funciona. Deixa eu te falar uma coisa para você. Reciprocidade precisa ser combinada, rotulada, escrita, descrita numa constituição familiar. Quando você casou, você colocou no papel, vocês fizeram, senta junto ali, como se fosse uma brincadeira, e começa a escrever o que você tolera e o que você não suporta. Ei, Deus ensina uma coisa. Eu vou falar aqui agora, não é uma pregação, porque o meu modelo, embora eu tenha capacitação,
acadêmica em teologia, eu tenho capacitação acadêmica em filosofia, em sociologia, neurociência cognitiva, educação empreendedora. Eu estudei muito sobre isso, mas a minha regra de base é essa aqui, Bíblia. Aliás, deixa eu pegar uma outra melhor aqui. Essa aqui, essa é mais grossa, que é de estudo. A minha regra é aqui. Então eu estou falando para cristão, a regra tem que ser aqui. Deus abençoe, meu filho. Boa aula para você, tá? Vai com Deus. Desculpa aí. Vamos lá. Então, o que acontece? Presta atenção. A minha regra de base é aqui. E aqui é o passo a passo para que você... Aqui tem um motivo. A primeira coisa que o primeiro livro foi escrito na Bíblia é o livro de Jó. E Jó era reto, justo, fiel, desviava do mal. E Deus permitiu que o diabo fosse lá e estraçalhasse a vida de Jó. Cara, peraí. Quando eu vi isso a primeira vez, Tonhão, falei assim, cara, de que adianta ser reto, justo, fiel, desviar do mal, e Deus ainda permite que o diabo vai lá e estraçalhe a minha vida? Eu vi assim, quer dizer que meu filho está ali sentado quietinho, e eu ainda vou deixar que alguém arrebenta com a vida dele. Faz sentido isso para você? Para mim não faz. Aí eu mergulhei no estudo. E eu entendi que Deus não faz nada sem propósito. E o maior propósito de Deus, primeiro, é que você conheça Ele. É impossível amar quem você não conhece. E Jó não conhecia a Deus. Ele conhecia a Deus de ouvir falar. Tanto que lá no capítulo 42 ele fala isso. Eu conheci a Deus de ouvir falar. Hoje eu conheço a Deus face a face. Entende? Então a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer a Deus. Só que Deus, ele te ensina, a primeira coisa para você conhecer uma pessoa, não é saber o que ele gosta, é saber o que ele não gosta. Você sabe por quê? Que o mais importante de conhecer uma pessoa, isso vale para o seu marido, isso vale para a tua esposa. Para você conhecer a tua esposa, não se preocupa muito com o que ela gosta, não, porque gosto muda. Por exemplo, tem gente que gostava de uma coisa, a gente gostava de um tipo de música, hoje a gente não gosta mais. As coisas mudam. Então, se tem uma base para o teu relacionamento, isso vale, que Deus ensina aqui, é que analise primeiro o que o outro não gosta. Por isso que Deus deixa aqui, ó, lá em Provérbios, anota aí, Provérbios 6,16, Deus fala exatamente, ele fala assim, 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª, até sua alma abomina. Ele deixa claro o que ele não gosta. Eu odeio, eu aceito isso, eu aceito aquilo, eu aceito outra coisa, mas isso aqui eu não tolero, eu odeio. Agora tem uma que, meu amigo, eu não suporto de jeito nenhum. Ei, crente, aqui em Provérbios 6,16, Deus fala com você assim, olha, tem 6 coisas que eu odeio, mas tem uma que se você fizer, eu te jogo no quinto dos infernos, eu nunca mais olho para tua cara. Você tem alguma coisa assim que você não suporta? Todos temos. Tem coisas que você fala assim, olha, eu tolero tudo, mas isso eu não suporto. Eu aceito meu marido fazer isso, fazer aquilo, mas isso aqui eu não tolero. Ah, não, minha mulher pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas é bíblico. Deus ensina isso aqui, Provérbios 6,16, lê aí. E aí quando eu pensei assim, rapaz, se tem 6 coisas que o Senhor odeia, e uma 7ª que até a alma dele abomina, que ele não tolera, deve ser algo muito perigoso, muito cruel, muito sanguinário, muito absurdo, sei lá, pedofilia, alguma coisa assim, que para mim é um absurdo total. Aí eu fui ler. E aí eu comecei a entender a Deus. O que eu quero dizer com isso? Não é uma pregação isso aqui. É um conselho. O que eu quero entender com isso? O que eu quero que você entenda com isso? Você tem uma constituição. Isso aqui é uma constituição de Deus para com o homem. Aqui está dizendo, ei, aqui ensina o homem até a fazer cocô. Ensina. Aqui ensina tudo. Fazer comida. Aqui ensina a caminhar, até amigo. Aqui não é só espiritual, não. Sabe por que não é só espiritual? Porque nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Eu sempre falo isso nas nossas lives. Aqui é uma constituição para você viver a vida. E você tem uma constituição familiar lá no grupo.
Academia de Casamento. Se você não está no grupo, tem um link no meu perfil, me peça o link no privado. Pede aí, mas entra lá no grupo, entra lá no grupo. É um grupo do WhatsApp, você não paga nada. Todo dia eu mando um áudio lá, todo dia eu falo sobre, eu comento sobre as lives lá, eu tiro dúvidas das pessoas lá. E se você quiser comprar meu livro, olha aí, ó. Tem uma pessoa aqui que está falando aqui, ó. Deixa eu ver quem é que é, eu vi aqui, ó. Cadê aqui? Ah, a Meire está dizendo, estou aguardando o link para comprar o livro Recomeçar e Conquiste. Recomeça e Conquista. O livro está quase pronto. Tenha mais um pouquinho de paciência. Essa semana sai o link. Quem quiser me ajudar, eu não cobro para te dar conselhos, eu não cobro para fazer essas lives. Eu quero ter um canal no YouTube com todas as lives gravadas na sequência. Cada série que a gente fizer vai estar ali para te ajudar. Eu quero produzir conteúdo para você, para te ajudar no teu casamento. Eu não quero ficar dando mentoria e cobrando. Eu até tentei isso, mas não vai dar certo. Não é isso que Deus requer de mim. Você está entendendo? Deus me abençoou, fez eu superar tanta coisa. Está perguntando aqui o Jéssica se eu sou casado há 34 anos já. Eu tenho 16 filhos, criei praticamente 13 deles. Você está entendendo? Já sofri muito, não fui um bom pai, não fui um bom marido. Não pensa que eu estou aqui te ensinando o que eu sempre fiz, não. Eu estou te ensinando também os meus erros. Quando eu prego mais para mim do que para você. Entendeu? Então, se você quiser me ajudar lá no grupo, se você quiser, não é obrigado. Se você quiser comprar, eu tenho 2 livros. No final dessa série, eu também faço um e-book. Toda série eu faço um e-book aprofundando os temas. Porque, por exemplo, na aula de sexo ontem, tem coisas que não dá para falar na internet, filho. Tem palavra que não dá para falar na internet. Aí eu falo no e-book. No e-book eu sou descarado, eu falo mesmo, na lata. Só que tem coisas, se eu falar aqui na internet, vão pegar um corte. Aí, pastor, tá falando em sexo oral, tá um monte de coisa, entende? Então, no livro, se você quiser comprar um livro meu, um livro digital, você está ajudando o meu ministério. Não estou te pedindo oferta, não estou te pedindo pix. Eu não quero comprar, pastor, eu não gosto. Não tem problema, entra lá no grupo, que eu vou te ajudar. Tá certo? Eu vou te ajudar. Então, é isso. Então, o que acontece? Eu quero que você tenha humildade e o compromisso de mudança. Ore primeiro, assista a live 1 que você vai entender essa live de hoje. Uma live, uma chave liga na outra. São 7 chaves para você. Eu duvido, se você colocar em prática as 7 chaves e ler os meus livros, você não precisa de terapia para casamento, não. Você não precisa de cursos de casais, você não precisa de nada. Se você ler e não gostar, fala, eu não quero esse livro não, pastor, me dá meu dinheiro de volta, eu te devolvo o seu dinheiro, eu não quero ficar com dinheiro amaldiçoado não, porque dinheiro que não merece é amaldiçoado. Você acaba não valendo nada. Concorda comigo? Então o convite que eu te faço hoje é para você me ajudar. Como que você ajuda? Curtindo, compartilhando, comentando nos meus vídeos, se concorda ou não. Se você quer me ajudar financeiramente, que eu também preciso viver, né? Eu pago para produzir vídeo, eu pago para ter canal. Eu quero criar uma plataforma só sobre casamento. E eu conto com a tua ajuda. Uma plataforma, eu quero criar um curso para noivo. Mas não é ladainha. As pessoas vão ter um culto de casal. Aí você chega lá no culto de casal, cheio de bandeirinha, negocinho de coraçãozinho, aí é uma palavra, louvor e Bíblia só. Não ensina, mas tá pregando, a palavra ensina. Não, cara, é botar na regra, é falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, é assim que funciona. Na intimidade funciona assim, no diálogo. É direto, é ensino. É diferente de palavra. Palavra, às vezes, é bom. Mas nós já tem culto na quinta, tem culto no domingo. Para que mais palavra num culto de casal? Para quê? Casal precisa de ensino direto. E às vezes não é só Bíblia. Nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Quando você ora, quando você jejua, te liga ao espírito, a de Deus. Mas é tua alma está aí angustiada, está magoada, você foi traído, você foi humilhado, você sofreu, você está chorando, você precisa de ajuda. Às vezes você precisa de terapia. Talvez você precise de uma ferramenta terapêutica para te ajudar a aliviar essa mágoa, essa dor que você está dentro. E a Bíblia fala disso. Davi ora e diz o Senhor, a minha alma se entristece, a minha alma está abatida. Ele não fala do Espírito, o Espírito está com Deus, mas a alma está no lixo. Como alimentar o Espírito? Palavra, oração, jejum. Mas como curar a alma?
Deus deixou ferramentas. Ei, quem criou a psicologia foi Deus. Quem criou a sociologia, a filosofia, quem criou a neurociência, o estudo da mente, foi Deus. São ferramentas que ele deixou de sabedoria para você adquirir conhecimento, e a sabedoria vem dele. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu falo em toda live. Deus não dá sabedoria para ignorante. Aí vem algum religioso e fala, Salomão era um jovem e Deus deu sabedoria. Ei, lê de novo. Porque lá Deus está dizendo, Deus, olha, quando Salomão pediu sabedoria, Deus olhou para ele e falou, um moleque de 20 anos. Como é que eu vou dar sabedoria para um moleque desse? Já sei. Ei, vou te dar conhecimento, vou te dar discernimento e depois te dou sabedoria. Porque sabedoria é só para quem tem conhecimento e discernimento. Se você não tiver conhecimento, me diga uma coisa, como que seria eu orar agora para pedir sabedoria de medicina? A não ser que seja um milagre. Eu estou no meio da mata, alguém está morrendo, e aí eu oro a Deus, Deus pode curar aquilo ali, usar minhas mãos como instrumento, eu acredito nisso. Mas eu pedir, se eu orar para Deus e falar assim, eu quero sabedoria de um advogado, Senhor, sabe o que Deus vai mandar falar para mim? Vai para uma faculdade de direito, que eu vou te dar sabedoria depois que você fizer o curso. Se eu pedir sabedoria para ser médico, para mecânico, Deus fala, vai para o Senai fazer um curso de mecânica, que eu vou dar sabedoria para você ser o melhor mecânico. E aí no casamento, Senhor, eu quero ter um casamento extraordinário, eu quero ter um casamento de amor, de paz, que seja na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e na riqueza e na pobreza. Eu quero um casamento assim. Ele fala assim, vai aprender sobre relacionamento, vai aprender como você se autoconhecimento. Sabe qual é a primeira coisa que Deus manda? Sabe qual é a primeira coisa que Jesus manda? Jesus, quando está lá, ele fala, sabe qual é a primeira coisa que Jesus manda você fazer? A primeira! A maioria dos crentes que está aqui na live, eu nem te conheço, mas eu tenho quase certeza que você não sabe disso. Se você sabe o que é a primeira coisa que Jesus mandou nós fazer, escreve aí nos comentários. Escreve aí. Eu vou te dar 1 minuto para você me falar, aliás, 1 minuto não, 30 segundos, para você me falar qual foi a primeira coisa que Jesus mandou nós fazer. Vamos ver se tem alguém aí que conhece mesmo a palavra de Deus. Vamos ver se tem algum teólogo aí na plateia, ou um crente de verdade, me ouvindo. Até agora não apareceu nada. Não foi amar o próximo, não. Não foi amar o próximo, não. Isso foi depois. Você sabe qual que é a primeira coisa? Não é enganar irmão, não é não. Você tá vendo? Opa, teve algum aqui que falou. Ana Célia de Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí é que está o problema. Aí Pedroca, que para mim Pedroca é o apóstolo mais questionador. Pedroca não engolia sapo, ele queria saber de tudo. Se ele não entendia, ele perguntava. Ele é tipo Tonhão. Eu aprendi com o Pedroca. Comigo não tem meia conversa, não. Se eu não concordo, eu falo, pastor, não concordo, não. Onde é que está na Bíblia isso? É interpretação. Não, a sua interpretação é essa. Eu quero saber onde é que confirma, com todas as letrinhas, o que você está falando. Não está escrito na Bíblia, mas a gente tem um entendimento. Vai ter entendimento no raio que eu parta. Eu quero saber o que está na palavra. E lá está escrito assim, ó. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão... Aí o Pedroca vira e fala assim, mas onde é que está o reino de Deus? Uns vão dizer que está aqui, outros está acolá, outro está não sei aonde, mas sabe onde é que está o reino de Deus? Você sabe? Tem gente que acha que o reino de Deus está na igreja, tem gente que acha que buscar o reino de Deus está aqui dentro, tem gente que acha que o reino de Deus está na oração, no jejum, está na palavra. Não está não. O reino de Deus está dentro de ti. E como que eu busco dentro de mim? Autoconhecimento. Se você não se conhecer você mesmo. Aí que entra o segundo que você falou. Amar o próximo como a ti mesmo. Eu nem me conheço, eu nem me amo e quero amar o próximo. Não vai rolar, colega. Não vai rolar. Você não conhece nem você. Você não sabe das suas fraquezas. Você não sabe do teu limite. Você não sabe da tua força. Você não sabe do teu desejo. Você não conhece nem você, você vai conhecer os outros. Aliás, você não sabia nem onde é que estava o reino de Deus, como é que você vai querer ser alguma coisa? Aí, sabe por quê? Que às vezes você fica com calo no joelho, você participa do círculo de oração, você é um pastor que prega a palavra, casamento destruído, filho nas drogas, fora da igreja, você não consegue convencer nem o teu filho a ir para a igreja. Sabe por quê? Porque você não achou nem o reino de Deus que estava dentro de você. Porque se você buscar primeiro o reino de Deus,
É palavra, gente. Não é o pastor Tonhão que está falando, não. As demais coisas vos serão acrescentadas. E ele não está dizendo que serão resolvidas, serão acrescentadas. Você entendeu? Você não conhece, você não sabe nem onde é que estava o reino de Deus. Você não sabe nem qual foi a primeira coisa que Jesus mandou você fazer. Você não sabe nem onde estava o que ele mandou você fazer. E você está dizendo que está fazendo. Você está fazendo tudo errado. Você entendeu por que Jó passou pelas privações? Porque ele só conhecia Deus de ouvir falar. Está assim de crente que só conhece a Deus de ouvir falar. Deus não quer isso. Deus quer relacionamento. Ele quer que você o conheça face a face e o ame de todo o seu coração. Amém? A engenharia de Deus é tremenda. É tão simples, por isso que Jesus fala assim, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim os fracos e os cansados, eu vos aliviarei. Mas para o crente sem noção, para o religioso, ser crente é pesado, ser crente é difícil, ser crente não é fácil. Para mim, ser crente é a coisa mais fácil do mundo. Para mim, ser crente é a coisa mais simples do mundo. Mas por quê? Porque quando você busca o conhecimento, é por isso que Oséias há 4.000 anos falou assim, o meu povo padece por falta de quê? Não é por falta de oração, não é por falta de jejum, não é por falta de ler a palavra, não é por falta de ir na igreja. Por que é que ele falou que o povo padece? Você sabe? Conhecimento. Entendeu? Sabe por que teu casamento está assim nessa desgraça? Você não tinha conhecimento do que é um casamento. Você sabe por que você é pobre? Porque você não tem conhecimento da prosperidade. Você tem conhecimento de riqueza. Você vê muita gente falando de riqueza. E eu te falo para você, a Bíblia condena a riqueza de capa a capa. Onde ela não condena, ela alerta. Cuidado! Um homem que procura a riqueza cai em tentação, cai em pecado, cai em maldição. Mas como assim, pastor? Quer dizer que a riqueza não é dom? Não. A prosperidade é dom de Deus, a riqueza não. A riqueza, Deus alerta, Jesus alerta, profeta alerta, o próprio Deus alerta contra a riqueza. Precisa tomar cuidado, quem busca a riqueza é impossível servir dois senhores. Mas quer dizer então que o crente não pode ser rico? Pode. Tem gente que é rico de dinheiro, tem gente que é rico de... Eu sou milionário de filhos, eu tenho 16 filhos. Eu sou rico. Tem gente que é rico de amigo. Sabe o que é riqueza? A riqueza é quando você tem muito de algo. E quando você tem muito de alguma coisa, você não tem tempo para outra. Posso falar a verdade para você? Eu tenho uma aula que eu falo, eu tenho uma live que eu falo só sobre finanças, mas eu não vou falar aqui agora. Só vou dar uma palha para você. Você sabe onde o meu casamento, quem me conhece, sabe que onde o meu casamento mais correu o risco de separação foi quando a gente ficou milionário. Eu quase separei da pastora Lila. Aliás, ela quase separou de mim, porque eu tava, para mim, estava tudo bem. Ela tinha tudo que ela queria. Ela tinha dinheiro, ela tinha casa boa, ela tinha mansão, ela tinha carros importados, ela tinha tudo. Pôs silicone, cuidou, fez abdominoplastia, não sei o que lá mais, não sei mais o que, lipo, escambau, botox e o escambau de bico. Ficou linda, maravilhosa. Eu falei, o que mais que ela quer? Sabe o que ela queria? A minha presença. E não tinha. Porque eu não tinha tempo, eu estava ganhando dinheiro. Eu viajava em 5 países. Eu tinha escritório na China, eu tinha escritório em Portugal, eu tinha escritório em São Paulo, no Paraguai, indústria no Paraguai, então eu não tinha tempo no casamento. Você entendeu que riqueza é um problema? Você entendeu que riqueza era um problema? Aí veio a falência. Aí veio a falência. Falência mesmo. De ter que viver de um sacolão da igreja. Aí sabe o que aconteceu? Meu casamento foi restaurado. Porque eu tinha tempo para chorar com ela, para orar com ela, para lutar com ela, para viver com ela. Você consegue entender? Então, põe uma coisa para você entender. Riqueza é ter muito de algo. Prosperidade é ter o suficiente de tudo. Anota isso. Se você não aprendeu nada nessa live e você guardar esse ensinamento para você, já vai fazer muita diferença. Riqueza é ter muito de algo. Tem gente que é tão rico que só tem dinheiro. Prosperidade
é ter o suficiente de tudo. Para ter riqueza tem que estar preparado, para ter prosperidade também. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Nunca busque riqueza na sua vida. Eu cometi esse erro para nunca mais. Busque a prosperidade. Pastor, mas prosperidade é suficiente? O problema é que Deus é tão perfeito que Ele sabe o que é suficiente para você e o que é suficiente para mim. Vou dar um exemplo. Você que é casado e tem 2 filhos, o suficiente para você é uma boa casa com 2, 3 quartos. É suficiente. Para mim, que tem eu e a esposa e 11 filhos, por exemplo, uma casa de 3 quartos não é mais suficiente. Por exemplo, você que é casado, você, a esposa e 2 filhos, um carro de 5 lugares é mais do que o suficiente. Você pode ter um carro básico, um carro de luxo, o carro que você quiser, mas de 5 lugares. Para mim, eu preciso de uma van. Um carro de 5 lugares para mim não dá. Você está entendendo? Então, se você entender a palavra de Deus, a palavra eu tive a oportunidade de subir e cair e não perder o que eu tinha de mais valioso, minha família. Mas sabe por que minha família não perdi? Porque eu sempre tive transparência. Você pode achar que eu fracassei por falta de caráter, por incompetência ou por qualquer outra coisa. Mas a minha esposa e meus filhos sabem que não foi. A minha esposa sabe, meus filhos sabem, que eu não fiquei com 1 centavo de ninguém. Que eu fui milionário, mas eu não fiquei. Eu não dei golpe, eu não fiquei com dinheiro, eu não peguei dinheiro de ninguém. Hoje, eu vivo pobre. Mas como se era milionário? Porque eu tive uma escolha. Sabe como que eu criei meus filhos? Os primeiros eu criei errado, mas valeu a pena. Eu criei na base do escrever, eu não leio, o pau comeu. Os outros, eu criei no exemplo. Como assim no exemplo? Só faz o que eu fizer. E se eu fosse desonesto, ou se eu ficasse com algum dinheiro, sabendo que alguém poderia ter tido prejuízo, eu não estava sendo honesto. E com que cara eu ia olhar para minha esposa, com que cara eu ia olhar para meus filhos? Eu vou te contar uma coisa, eu não tenho segredo com a minha família. Eu não tenho vergonha de olhar dentro do olho do meu filho e falar assim, seu pai foi rico, já foi pobre, ficou milionário, ficou pobre de novo e vai ficar rico de novo, vai ficar próspero de novo. Só que agora é prosperidade que eu busco. Mas o seu pai nunca teve intenção de fazer e nem fez nada errado. Deu muita coisa errada. Mas eu não tive culpa, mas eu tive responsabilidade. E eu falo isso na live 3. Você pode não ter culpa do adultério, mas você pode ter responsabilidade. Você pode não ter culpa da tua empresa ter falido, mas você tem responsabilidade. Você pode não ter culpa do teu filho ter ido para as drogas, mas talvez você tenha responsabilidade. Você não pode ter culpa, a culpa nunca é de quem é traído, mas o traído pode ter responsabilidade. O que é responsabilidade, pastor? A responsabilidade pode estar na omissão, pode estar na permissão, pode estar na indiferença. Como assim? Eu tenho uma aula. Na aula de pornografia você vai entender que a maioria dos maridos viciados em pornografia, a culpa é dele, mas a responsabilidade é da mulher. Pesado, né? A maioria das mulheres não vai concordar comigo, mas é a realidade. Eu não estou aqui para passar pano. Eu estou aqui para te mostrar uma receita. Então, se você quer ir além da base, até agora eu só falei sobre a base do casamento. Ainda tem muita coisa a ser construída. Se você quiser aprofundar na reconstrução e blindar seu casamento das armadilhas da vida, você vai me seguir lá no Instagram, @amissãodocasamento. Aqui no TikTok, @PrAntônioSilva16 e vai entrar no meu grupo chamado Academia do Casamento. Lá eu não vou te ensinar sobre casamento, então não entra lá se você quer só aprender. Lá eu vou te treinar para o seu casamento. Eu vou treinar homens a ser um verdadeiro homem de Efésio. E vou treinar as mulheres a ser mulher de provérbio. Ei, mulher de provérbio não é aquela que besta, trouxa, que aceita tudo, não. Mulher de provérbio não é aquela que esquenta a barriga no fogão e esfria na pia, não. Não pensa que mulher de provérbio é trouxa de macho, não, que não é não. Eu vou te ensinar a verdadeira mulher de provérbio, só que tem um detalhe.
Só tem mulher de Provérbios um homem que tem os princípios de Efésios. Ei, e você só vai ter marido de Efésios se você for uma mulher de Provérbios. Você quer aprender a ser uma? Entra lá no grupo que eu vou te ensinar. Vou te cobrar nada. Ah, depois no final você vai me vender curso? Não, eu não vendo curso, eu vendo livro. Eu estou fazendo um livro digital para arrumar dinheiro para fazer um livro físico. Eu quero escrever meu livro e quero levar meu livro com todas essas ideias baseadas na Bíblia sobre casamento para o resto do mundo. Porque eu sei que se eu contribuir para diminuir o número de divórcios, eu cumpri a minha missão na terra. O meu ministério, que é restauração de casamento, será feito. Eu vou dizer uma coisa. A aula, Meire, assim está a aula, a chave 2, acho que é a chave 2 ou é a 3, o poder da oração. Se você está orando, entenda uma coisa, olha só o que eu vou falar aqui, e é com base na Bíblia. Se você está orando 1, 2 anos, 3 anos e não mudou, você está orando errado. Vou te falar uma coisa, uma prova que dura mais de 6 meses não é prova, não é aflição. Escuta só, João 16 diz assim, no mundo tereis aflições, mas não diz que você vai viver. E ele fala, eu venci o mundo, vós também vencerá. Então se você está numa aflição maior de 6 meses, tem algo errado, você não está numa aflição, você está num padrão de desgraça. Entendeu? É o que a Bíblia diz. Para de se conformar. Se tem alguma coisa, se você está orando pelo teu casamento há mais de 6 meses e não deu certo, tem alguma coisa errada em você. Não é nele. Você está orando errado. E lá na aula, o poder da oração, que é uma da chave, é uma live que eu fiz com a chave, eu explico sobre isso. E o que eu falar lá, se você não concordar, me questiona na Bíblia. Eu te garanto uma coisa, meio. Se você entender a chave 3, você não ora 6 meses, você vai arrumar o melhor marido da tua vida. Certeza absoluta. Quando Deus não ouve, tem muitas coisas que faz. Aqui diz que tem muitas coisas que impede de Deus ouvir tua oração, querida. Não sou eu que estou falando, não. É a palavra. Bom, então é isso. Quem tiver interesse depois, no final das 7 lives, eu vou fazer um e-book com detalhes de cada live. Vai ter eu vou editar todas as aulas, vou deixar gravada num canal para você. Se você quiser participar, participa. Se você não quiser, também não tem problema. Está aqui ao vivo, ok? Amanhã eu tenho mais uma chave. Eu nem me lembro qual é a chave da manhã. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma procurada. Amanhã eu vou falar sobre liderança. Sobre liderança no casamento. Vale para homem e para mulher. Tá certo? E se você tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta aí, eu vou encerrar a live aqui no Instagram agora e vou responder as perguntas, né? Lá do TikTok, porque aqui no Instagram não tem como. Então, eu vou te falar, aqui a menina está falando, eu separei com 22 anos de casada, 2 anos e meio. Gente, cuidado para que isso não vire um padrão de desgraça na tua vida. Eu conheço gente que o casamento não deu certo a primeira vez, não deu a segunda, não deu a terceira, virou um padrão de desgraça. Quebre esse padrão. Talvez são 3 maldições que você tenha. Maldição hereditária, maldição genética e maldição comportamental. E um é bíblico e 2 não. Um é bíblico, um é ciência, outro é comportamento. E são maldições que replicam na vida das pessoas. Às vezes você tem uma vida aí amaldiçoada e não sabe. Como que se quebra maldições? Com conhecimento. Não é só orando e jejuando, não. Se isso resolvesse, a maioria das pessoas que tem calo no joelho de oração não tinha problema na vida, tá? Então, você precisa aprender até para usar as coisas de Deus. Então, vamos lá. Se não tem mais nenhuma... Se tiver alguma pergunta, se você quiser fazer pergunta aqui no TikTok, vou dar uma olhadinha. Aqui a live pode durar um pouquinho mais, tá? É só perguntar. Se você quer fazer alguma pergunta, pergunta aí. O que é orar certo também? Ludmila, a live, a chave 3, se não me falha a memória, 3 ou é 2, eu falei sobre o poder da oração. Porque a Bíblia promete que Deus ouve nossas orações, que aquilo que a gente pede, sabe por que Deus fala aqui na Bíblia? Sabe por que não ouve suas orações? Porque você não sabe pedir. É a Bíblia que fala. Que quando você não tem as suas orações ouvidas, é porque você não sabe pedir. Então eu tenho que aprender a pedir? Tem. E eu te falo, Deus não ouve a oração de um iníquo. Sabe por que ele não ouve? Porque ele diz assim, ó. Estando alguém, acho que está lá em Timóteo. É Timóteo? Não me lembro bem de cabeça.
Estando alguém entre vós doente, chamei o presbítero da igreja. A oração da fé curará o doente. Se tiver cometido pecados, lhe serão perdoados. Aí eu me perguntei, sou Pedroca, questionador, por que que Deus não manda quando a gente está doente a gente mesmo orar? Por que que manda chamar alguém para orar? Porque se você tiver em pecado ou iniquidade, dificilmente Deus vai ouvir a sua oração. Quer um exemplo? Claro, 1 Pedro diz o seguinte, se o homem tiver em problema com a mulher, as tuas orações não serão ouvidas. E tem várias partes que diz isso. Você tem que... A oração... Assista a live 3, cara. Ou então entra lá no grupo, porque se eu for explicar aqui é mais uma live. Entende? Você tá entendendo? Então vamos lá. Esse canal é pago, pastor? Não, é grátis. Ludmila, é assim, ó. Deixa eu te explicar a realidade aqui para que ninguém depois diga que eu estou enganando. Eu não vou te vender curso, eu não vou te vender nada. Quem está lá no grupo, o grupo é gratuito, o canal é gratuito. Eu quero criar uma plataforma exclusiva para treinamento de casais. Mas hoje, o que eu faço para remunerar? Eu tenho livros digitais que eu escrevi, são meus, não é livro de terceiro, é livro meu, que eu, por exemplo, eu tenho Aliança de Vida. Para que serve a Aliança de Vida? Eu mostro para você o que você tem que fazer, segundo a palavra, segundo as ferramentas que Deus deixou, para que você nunca seja traído, para que não tenha adultério, para que não tenha briga, para que não tenha. O livro Aliança de Vida é uma prevenção para que o seu casamento nunca passe por as dificuldades que eu passei. Tem como evitar. A Bíblia mostra que tem como evitar tudo. Certo? Então o livro Aliança de Vida é para isso. É uma prevenção. Agora tem o Recomece e Conquiste, que é um remédio. É amargo, mas é um remédio. Esse é para quem? É para quem já traiu ou foi traído, para quem faliu igual eu, para quem viveu adultério igual eu, igual nós vivemos aqui em casa, para quem teve problemas com o filho, para quem teve problemas no ministério, problemas na igreja, quem teve no fundo do poço, foi humilhado, quero me levantar, como que eu faço? Tem um caminho? Tem. A Bíblia fala que tem. Às vezes você vai fazer esse caminho sem saber, isso vai demorar anos, às vezes nem sai. O livro vai te dar um caminho. Eu vou te falar, é mais ou menos o caminho de Jó. O que ele fez para a prova dele não durar 6 meses. Tem gente que acha que Jó sofreu a vida inteira, né? Sofreu não. Jó sofreu 6 meses no máximo, pelo período que fala ali na Bíblia. Então tem um caminho. Então se você entrar lá, Ludmila, e achar que o meu conteúdo vale a pena, e achar que o meu conteúdo serve para você, e quiser comprar um livro ou outro, eu agradeço. Se você não quiser também, não tem problema. Você continua lá, em nome de Jesus, nós vamos fazer isso. Tá certo? Tá bom? Perfeito? Ah, tá. Obrigado, Elizabeth. É Tiago, não é Timóteo, é Tiago. Eu confundi. Gente, eu não guardo tudo de cabeça, não, tá? Eu não guardo tudo, não, tá? Eu não guardo tudo, não. Se você quiser o livro para um bom casamento, cara, vai te ajudar muito. Sabe por quê? Quando eu falo assim, eu te ajudo a recuperar seu casamento sem a participação do teu cônjuge. Porque existe na Bíblia uma receita que diz assim, que a esposa é santificada pelo marido e o marido é santificado pela esposa. O problema é que a maioria quer que Deus mude o outro sem passar por ele. Não vai rolar, querida. Não vai. Primeiro eu. Buscai primeiro o reino de Deus, que está onde? Dentro de mim. Quando eu busco o reino de Deus dentro de mim, as demais coisas serão acrescentadas. Quer que eu te fale uma coisa? Quando você busca o reino de Deus de dentro de você, cara, você é luz, eu vou te contar só tem um problema, Joana. Ou Deus muda esse cabra, ou ele restaura ele, ou ele vaza. Porque luz não se mistura com treva. Então você tem que estar preparada. Pastor, eu quero um casamento bom, eu te dou a receita. O livro Aliança de Vida vai te dar uma receita, só que vai ter uma coisa. Inclusive no livro eu tenho uma oração chamada Oração do Recomeço. Que lá eu deixo bem claro que não é qualquer um que pode fazer essa oração. Porque o resultado dela não depende do que você quer. É feito a vontade de Deus. Consegue entender? É feita a vontade de Deus. Perfeito? Então, eu quero casar. Ok, você vai ter que ler o livro Aliança de Vida que vai te preparar para um casamento. Quando você tem o Espírito de Deus, tudo que está em volta se incomoda. Fernanda Tonas, cadê a pastora Lila? Espero a visita de vocês aqui. Lila, tem como dar um oi aqui para Fernanda? Dá um pulinho aqui rapidinho.
Não, pode vir descabelada mesmo, nós estamos em casa. Eu também estou descabelado, ó. Tô fazendo pão. Ah, você está fazendo pão? Tô fazendo pão. Ó, a Fernanda, cadê a pastora Lila? Espero a visita de vocês aqui na Flórida. O Epa! dia que a gente for nos Estados Unidos, nós vamos te visitar. Oi, Fernanda, tudo bem? Graça e paz. A paz do Senhor, shalom. Não sei como é que você fala. Pode esperar que a gente vai sim. Opa. Tá bom? Beijos. E então é assim, ó. Vou dizer uma coisa para você. Então você entra lá se você quiser, tá bom? Beleza? Bom, gente, terminando aqui, eu vou orar para você que está aqui no Instagram. Já vou encerrar a live. Se tiver mais pergunta enquanto eu oro, pode fazer aí, tá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais essa live. Eu sei que o Senhor fez a gente passar por tudo que nós passamos e hoje, até na desgraça, Senhor, o Senhor pode usar para restaurar as pessoas, para curar as pessoas, para ajudar as pessoas. E eu quero, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade de estar aqui à frente de centenas de pessoas falando sobre a maior missão do homem e da mulher na terra, que é o casamento. Porque somente através de um casamento com prosperidade, com amor e paz, podemos construir uma família. Somente com casamento nós podemos ter dois servos de Deus na mesma casa. Somente no casamento nós podemos construir uma igreja, nós podemos construir uma família e ter uma igreja de Cristo na terra. Então nós te agradecemos, Pai, e a cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, elas já têm o conhecimento. Elas têm o conhecimento, embora muito pequeno hoje, mas já é um conhecimento. Senhor, derrame dos céus discernimento a cada uma delas e sabedoria. O discernimento para que elas possam separar de tudo que eu disse, aquilo que possa entrar na vida dela. E sabedoria para ela saber usar aquilo que ela escolheu, que ela separou, para ela aplicar no casamento. Então nós te agradecemos por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te prospere e que esse conhecimento de hoje possa ser a base para que Deus derrame a sabedoria na tua vida. Amém? Então, se você não tem mais nenhuma pergunta, espera um pouquinho, a Ludmila está perguntando aqui. Então, Deus não escuta minhas orações porque não sou casada no papel, pastor? Não, eu não estou dizendo isso, filha. Eu não estou dizendo isso. Eu não disse isso. Eu disse que existe princípios. A palavra de Deus ela é movida por princípios. Princípios. Correto? Então, o que acontece? Se você não seguir esses princípios, provavelmente pode ser que Deus não ouça. Deus diz que não ouve essa oração. Tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Deixa eu encerrar aqui. Aqui eu vou continuar. Então, entendeu? Você entendeu isso? Eu não estou dizendo que Deus não ouve, mas se você está orando e as coisas não acontecem, é a prova que Deus não está ouvindo. Porque não tem como você orar e Deus não ouvir, filha. Não tem como. Porque senão a Bíblia é mentirosa. Porque ele diz assim que a oração pode tudo em teus efeitos. A palavra diz assim, está orando e Deus não está ouvindo porque não está pedindo e Deus não ouve, não sabe pedir. É que você não está sabendo pedir. Então aprenda primeiro essas coisas e depois você experimenta orar para ver se Deus te ouve. Uma coisa é certa, se Deus não está te ouvindo, vamos lá, você orou e o que você orou aconteceu? Não. Então é porque Deus não te ouviu. Aí por que Deus não te ouviu? A Bíblia diz que você está orando errado, tem alguma coisa que você está pedindo errado, tem alguma coisa que não é para você, tem coisa que você não está preparada para receber. Tem tudo isso. Consegue entender? Você consegue entender ou não? Respondi a tua pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Por que não consegue fazer ação certo, o outro não? Não entendi. Por que um consegue fazer o certo e o outro não? Eu não entendi sua pergunta. Mas, provavelmente, se um faz certo é porque tem conhecimento, o outro não faz porque não tem. Ou, que é pior, ignora o conhecimento que tem. Né? Ludmila, os princípios não dá para fazer numa live de 10 minutos, 1 hora. São um processo. Começa lá no buscando primeiro, aprendendo a se autoconhecer para tirar o reino de Deus de dentro de você. Esse é o primeiro processo. Depois é você entender o que é padrão, o que é aflições. E aí você vai crescendo. É como uma escola, não dá para ser advogado e apenas hoje eu decidi ser advogado, vou para a faculdade, vou para a OAB fazer a prova. Não. Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, provão, OAB, para depois ser advogado. É que a gente é muito imediatista.
tá? Mas no meu livro eu te garanto para você que eu começo do prezinho e vou até a faculdade, maneira de falar. Eu chego a dizer o seguinte, se você ler os meus 2 livros, Aliança de Vida, Recomeçar e Conquiste, e você não souber de cor todos os princípios, você pode me devolver ele que eu te devolvo o dinheiro que você pagou. Combinado? Combinado? Combinado, Ludmila? Combinado? Fazer assim, ó, você vai comprar os 2 livros e vai ler. Porque eu vou te fazer perguntas depois do que está no livro. Se você não souber todos os princípios de oração, de casamento, de agradar a Deus, de ser amigo de Deus, os princípios, pelo menos, não sei se você vai aplicar, mas que você vai descobrir. E numa linguagem simples. É assim, assim, assim. Curto e grosso. Ah, eu não concordo. Aí é problema teu. Mas vai estar lá. Se você não aprender em 6 meses, se você não tiver mudado e Deus não estiver ouvindo as tuas orações, você pode chegar daqui, não precisa ser 7 dias não, daqui 6 meses para falar, comprei o teu livro, não valeu nada, não serviu para nada, não tirei nada que aproveitasse no meu casamento, me devolve o meu dinheiro, eu te devolvo em dobro, combinado? Combinado? Então pronto. É palavra tete a tete, fechou? E com um monte de testemunho aqui, fechou? Beleza? Gente, mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Agora, de antemão, eu já te digo, não sou casada no papel. Resolva isso, diante de Deus e diante dos homens. Esse canal é pago, não é? Já respondi. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui que alguém fez. Gente, se possível, já que você não quer comprar meu livro, não quer nada, dê um like nessa live, deixa um comentário, pelo menos escrito, valeu pastor, obrigado pastor, pelo menos isso, agradeça de alguma forma para me ajudar aqui na rede social, para me enganjar, é para enganjar sim. Ah, o pastor quer engajamento? Quero engajamento sim, eu preciso. Eu vivo da internet, eu tô aqui na internet para isso, tá certo? Deixa aí um coraçãozinho, deixa um comentário, fala, não gostei, pronto, alguma coisa assim. Se tivesse coraçãozinho de mãozinha para baixo, podia deixar também. Tá bom? Ou me segue nas redes sociais, já ajuda também bastante, tá? Amanhã, meio-dia, eu tô de volta. Amanhã, meio-dia, eu tô de volta. Amanhã, meio-dia, tá bom? O livro, por enquanto, você tem que pedir lá no grupo. Eu ainda não achei, porque eu preciso de dinheiro para montar uma plataforma, para ter tudo certinho lá. Mas se você for lá no grupo, me pede o link, tá aqui me pede o link aqui. Eu te adiciono lá, eu te mando o link. Você vai lá e compra. Aí eu te coloco no grupo, você vai tirar dúvida do livro. Ali uma coisa aqui, pastor, que eu não entendi. Qual é a base bíblica? Eu te explico lá no grupo, sem problema nenhum, tá bom? Não é só para você comprar, não é para você comprar o livro e sair fora, não. É para você comprar e a gente junto, a gente entender. Porque é tanta informação que se eu fosse fazer live aqui, era 10 horas de live. Entendeu? E aí não dá. Tá bom? Amanhã, meio-dia, eu tô de volta. Amanhã, meio-dia, vai ser a chave 5, se não me falha a memória. A chave 5, deixa eu ver qual é a chave 5 de liderança, sobre liderança no casamento. Amanhã a gente vai tratar sobre isso, tá bom? Então, teve as outras chaves. Lá no grupo, depois eu te passo o link dela também, se você quiser assistir as outras, vai estar gravada. Você passa elas, tá beleza? Bom, já fiz oração já, amor. Já. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês.